Gravação inicial, presidente. Bom dia a todos. Nós iremos agora dar início à nossa sessão do dia 24 de março de 2021, turno da manhã, da turma 3401, primeira turma ordinária, quarta Câmara, terceira sessão deste CARF. Verifico que temos quórum regimental para abrir a nossa sessão, todos os conselheiros estão presentes, a ordem de votação será a mesma que foi definida já na primeira sessão da reunião deste mês. E nós iremos iniciar o nosso julgamento de hoje com o item 83 da pauta, é um paradigma, cujos repetitivos constituem os itens 84 a 90 da pauta. O recorrente é Bracel Bahia Florestal, o relator, doutor Oswaldo Gonçalves, e temos pedido de sustentação oral, motivo pelo qual nós iremos até passar. Tínhamos outros itens antes, né? Tínhamos a empresa dos itens 81 e 82, mas iremos dar preferência ao item 83 pela existência de pedido de sustentação oral. Assim, eu peço ao nosso apoio administrativo para fazer a convocação do patrono, por favor. Ok, presidente. Farei a convocação agora. Obrigado. Item 83 a 90 da pauta, doutor Diego Monfils, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 83 a 90 da pauta, doutor Diego Monfils, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada. Patrão convocado, presidente. Muito obrigado. Marcos, você viu que eu mandei lá no grupo, né? Eu dei uma lida no voto que você mandou ontem sobre a questão da correção monetária. Eu não falo do repetitivo ali, né? Não sei se eles não, mas então, que eu vi que a situação era a mesma, né? Mas eles não usaram como fundamento aquele repetitivo que você usou. Será que está tendo algum problema? Marcos, está tendo algum problema com o patrono? Presidente, é só um pouco de dificuldade que o patrão está tendo para poder acessar a sala. Está tentando pelo smartphone, né? Aí eu passei as instruções para ele, para copiar o link lá no Google Chrome. Antes ele tinha
tinha baixado o aplicativo do Jitsi, né? Uhum. Mas eu tinha feito Tranquilo. todos os testes, estava tudo certinho, né? Só tá tendo um pouquinho de dificuldade de copiar lá e entrar aí na sala. Beleza. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Bom dia, doutor Diego. Como vai? Bom dia. Como vai? Tudo bem, Como vai, obrigado. presidente? Seja bem-vindo. Peço desculpas pela demora. Não, de forma nenhuma. Nós também... embolado aqui com o aplicativo. Não, sem problema nenhum, isso acontece. Doutor Diego, o senhor vai fazer sustentação oral para o item 83 da pauta, que é paradigma dos repetitivos números 84 a 90 da pauta, Bracel, Bahia Florestal, correto? Senhor, sua OAB Bahia, número 30081A, é isso? Exato. Correto. Ok. O doutor Oswaldo é o relator, ele apresentará o relatório do caso. Após, o senhor terá 15 minutos para fazer a sua sustentação. Então, será devolvida a palavra ao conselheiro Oswaldo para que ele possa proferir o voto. Feito isso, o senhor, caso tenha alguma manifestação sobre alguma matéria que seja exclusivamente de fato, aí o senhor poderá pedir a palavra para se manifestar. Tudo bem? Perfeito, presidente. Com a palavra o relator. Bom, o caso está na pasta, é razoavelmente simples. É uma questão só que nós vamos debater. É uma decomp de PIS mercado interno, que a DRF Camaçari deferiu o pedido de crédito com base em parecer que descreve a insuficiência probatória, uma vez que a recorrente não apresentou arquivos magnéticos nos termos do AD-COFINS 1501. Intimada, a recorrente apresentou manifestação de conformidade em que destaca: apesar de não ter apresentado os arquivos magnéticos exigidos pela fiscalização, apresentou outros documentos que apontam a liquidez e certeza de seus créditos. O presente processo deve ser reunido com outros que possuem o mesmo objeto e causa de pedir remota, com a diferença apenas do período de apuração. Os dados solicitados pela fiscalização podem ser apresentados em planilhas diferentes da descrita no AD-COFINS 1501. Os créditos pleiteados decorrem da aquisição de insumos, energia elétrica e aluguel de máquinas e equipamentos para o processo produtivo. E deve ser realizada a diligência para confirmar o regime de recolhimento das contribuições a que a recorrente ficou submetida, bem como o enquadramento do dispêndio como insumo. A DRJ de Belém manteve o indeferimento do crédito por quanto, na hipótese de créditos a título de contribuição para o PIS e de COFINS, o reconhecimento do direito creditório poderá ser condicionado pela autoridade fiscal à apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entrada e saída relativos aos períodos de apuração do crédito, conforme previsto na IN e tal, especificado no anexo único do AD-COFINS 1501. A opção por formas alternativas de demonstração do crédito é da fiscalização, a prova do direito do crédito é recorrente, não se afigura plausível assim que o julgamento seja convertido em imprescindível diligência, como deseja o inconformado. A medida não supre o obrigatório fornecimento dos arquivos digitais até o presente momento carentes de apresentação. A duas, não fosse assim, representaria injustificado esvaziamento do poder outorgado à autoridade fiscal condutora da investigação acerca do presente direito creditório. A autoridade administrativa não pode se manifestar sobre matéria constitucional, perícia em processo administrativo fiscal não se presta a fazer prova a cargo da recorrente. E resignada, a recorrente interpôs voluntária em que argumenta: a lei não deixa a cargo da autoridade administrativa o estabelecimento de condições e a exigência de garantias para que o contribuinte possa utilizar a compensação. Em que pese a apresentação de manifestação de conformidade que colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar a existência do crédito, bem como a comprovação de que a hora recorrente havia contratado empresa especializada para recuperar os arquivos no formato solicitado pelo ilustre auditor fiscal, o acórdão recorrendo simplesmente limitou-se a repetir o que foi aduzido na ocasião do despacho decisório, sem observar os princípios basilares do processo administrativo fiscal, em especial verdade material e formalismo moderado.
O ordenamento jurídico brasileiro, nesse caso representado pela lei e tal, deve ser rígido nas formalidades exigidas quando a ausência dessas resultar em prejuízo ao erário. Ou seja, se o descumprimento de uma obrigação formal não impossibilitar a verificação das alegações ali apresentadas, não haveria motivo para aplicar sanções ao agente que desincumbiu, sob pena sob pena de estar praticando um formalismo exacerbado, que, por sua vez, não encontra amparo na legislação e na jurisprudência pátria. Por fim, não há incidência de juros sobre multa e é o relatório. Obrigado, Oswaldo. Com a palavra, patrono. São 9h23, doutor Diego, tá? Presidente, ilustres conselheiros, como foi muito bem relatado, o caso tem uma resolução relativamente simples, mas nós gostaríamos de fazer algumas considerações sobre a situação de fato e 3 colocações sobre questões de direito que, no entender da recorrente, possibilitam o provimento integral do recurso. Do ponto de vista fático, a fiscalização começou e o fiscal requereu uma série de documentos. A empresa apresentou todos os documentos que foram requeridos pela fiscalização, com exceção dos arquivos digitais. A não apresentação dos arquivos digitais decorreu de uma mudança do sistema. A empresa usava o DataSul e passou a usar o SAP. E essa compensação foi feita em 2007. A fiscalização começa em 2011, muitos anos depois. Tanto é que o despacho decisório, a intimação do despacho decisório se dá 10 dias antes do prazo para homologação tácita. Então, muitos e muitos anos depois, a fiscalização requer os arquivos digitais. A empresa, então, comprova que houve a mudança do sistema, contrata a TOTUS, porque as licenças para acesso ao DataSul tinham vencido. Esse novo contrato com a TOTUS é juntado aos autos de, olha, a gente contratou a TOTUS para tentar resgatar o acesso ao DataSul e tentar identificar esses arquivos digitais, pede prorrogação junto ao contrato de prestação de serviços. Portanto, a não juntada dos arquivos digitais, como foi muito bem colocado pelo relator, é um fato, não houve juntada dos arquivos digitais, mas há uma justificativa para isso. Tá? Esse é um esclarecimento de uma questão de fato. Sobre o direito, o único fundamento para a não concessão do pedido de compensação é a não juntada dos arquivos digitais. O fiscal, a fiscalização, não entraram no mérito sobre a existência do crédito, não entraram no mérito sobre a rigidez dos créditos. Vejam, a gente está falando lá de 2007. Então, é muito provável, eu diria que é muito provável, de que os créditos tomados pela empresa, inclusive, se fossem recompostos, seriam créditos menores do que os créditos que seriam hoje reconhecidos em função do posicionamento da Receita Federal, em função do paradigma do STJ em relação a quais são os créditos, quais são os insumos que são passíveis de tomadas de crédito. Não houve avaliação sobre o mérito dos créditos. O único fundamento, repito, o único fundamento do despacho decisório é: vou indeferir todas as compensações pleiteadas, porque não houve a juntada dos arquivos digitais e, nos termos do artigo 65 da Instituição Normativa 900 de 2008, haveria um direito da fiscalização de impedir ou de indeferir as compensações em virtude da não juntada dos arquivos digitais. Quais são os 3 argumentos de direito que nós gostaríamos que os senhores considerassem? O primeiro argumento é um argumento de legalidade. O artigo 170 do Código Tributário estabelece que a lei, e só a lei, poderá prever requisitos, condições e garantias para as compensações. Tanto assim que a 9.430 estabelece uma série de requisitos, estabelece os casos de declaração que pode ser considerada não declarada, as hipóteses em que não é possível a realização de compensação. Nós todos vimos recentemente a inclusão de um novo item, não é? A legislação veio e alterou e disse: olha, não pode mais compensar estimativas. Então é a lei que estabelece impedimentos para novas compensações. O que essa instituição normativa está fazendo é criar um impedimento à compensação tributária. Essa instituição normativa diz o seguinte: se
você não apresentar os arquivos digitais, você não pode fazer compensação. É uma limitação prevista por ato infralegal. Eu sei que os senhores todos têm conhecimento disso, mas nunca é pouco reiterar. O que o CARF faz é controle de legalidade do ato administrativo. O CARF não está adstrito ao cumprimento de instruções normativas. O CARF tem competência para anular um ato administrativo baseado em uma instrução normativa que não tem fundamento em lei. Além disso, senhores conselheiros, há uma questão de irretroatividade da instrução normativa. De novo, as compensações foram feitas em 2007, quando o contribuinte sabia que tinha que ter arquivos digitais, claro, a lei impõe a apresentação de arquivos digitais, mas não havia qualquer dispositivo que vinculava a existência dos arquivos digitais ao deferimento de uma compensação. Pelo contrário, o que a legislação impõe é que, em havendo créditos não utilizados para fins de apuração do PIS e do COFINS no mês, esses créditos poderão ser aproveitados para fins de compensação respeitados determinados requisitos. Então, o que o contribuinte tem que provar? O que o contribuinte tem que ter para poder fazer a compensação? Ele tem que ter apurados créditos com rigidez, créditos baseados na legislação, ele tem que ter instrumentos probatórios para comprovar que esses créditos existem, e esses créditos precisam ter sido acumulados. Quaisquer outros requisitos para a compensação só podem ser requisitos previstos em lei. Mas ainda que superado o argumento da legalidade, e aí já entro no segundo ponto, porque eu não quero tomar muito o tempo dos senhores, há um ponto de absoluta retroatividade da instrução normativa. Esse dispositivo, o artigo 65 da IN 900, ele não constava da IN 600, não constava, e ele foi incluído na IN 900 pela IN 981, do dia 18 de dezembro de 2009. Portanto, o dispositivo base do despacho decisório, de novo, o despacho decisório diz: não vou lhe dar direito à compensação porque você não apresentou os arquivos digitais. Esse dispositivo, em que o despacho decisório está baseado, é um dispositivo que é promulgado em data posterior às compensações. Posterior às compensações. Alguém poderia levantar o argumento de que o Código Tributário acho que o artigo 144, diz que a legislação aplicável quando do lançamento é a vigente quando da época do fato gerador, a fiscalização poderia utilizar novos parâmetros de fiscalização, imputados pela legislação, ele poderia ser aplicado em data posterior. Ora, o dispositivo 144, ele fala que novos métodos de fiscalização podem ser utilizados se a legislação trouxer previsão de novos métodos. Fiscalização, avaliação de arquivos de evidência para que a fiscalização glose ou indefira uma compensação exclusivamente no fato do contribuinte não ter apresentado arquivos digitais, especialmente se as compensações tiverem sido protocoladas em data anterior à inclusão desse dispositivo na legislação tributária brasileira. Então, esse argumento de retroatividade nos parece absolutamente consistente. A gente conseguiu acompanhar, acho que deu para acompanhar até segunda questão de direito. Sim, até a parte que ele falava do CTN e sobre os critérios de fiscalização que podem ser retroativos. Aquele primeiro critério foi o da primeira questão jurídica, foi a da legalidade, previsão em lei. Segunda, a impossibilidade de aplicação retroativa da IN 900. Falta só depois do absolutamente consistente, travou. Marco Antônio, você está em contato com o patrono, por favor? Você
Vocês me ouvem agora, conselheiros? Sim. Tá. Sim. A redução de qualidade talvez Presidente? ajude, viu? Poxa, é mesmo, eu não baixei a minha resolução aqui. Desculpa, vou gerenciar. Mas a dele, sobretudo, que está vermelhinho. A principal é a dele, Doutor Diego? Presidente, você me escuta agora? Doutor Diego, aí no Jitsi, o aplicativo do Jitsi, no canto inferior direito, tem 3 pontinhos, tá? Se eu clicando nele, vai aparecer o segundo item ali, gerenciar qualidade. Eu peço que o senhor arraste essa bolinha para baixa definição, por favor. O meu É de celular, será que no celular Parece tem também? Ele tá com Isso, presidente. O meu parece convidar alguém. Vocês me escutam agora? A gente ouviu até o artigo 144. Eu vou tentar ser bastante breve. Na verdade, doutor Diego, assim, eu acho que ficou claro aqui, o senhor apresentou 2 argumentos de direito. Ficou clara a questão da legalidade, a da impossibilidade da retroatividade da IN 900. Não sei se eu ainda teria algum complemento sobre esse segundo, ou se você já poderia entrar no terceiro item de direito. Eu só vou fazer, presidente, um complemento sobre o segundo ponto e entro já no terceiro, que é super rápido. O segundo ponto, o que eu gostaria de trazer para fins de retroatividade, é que a jurisprudência do STJ ela é toda firme no sentido de que a legislação aplicável às compensações é a legislação válida, vigente e eficaz no momento da compensação. Então, em 2007, quando o contribuinte pediu essa compensação, ele tinha conhecimento de que ele tinha que ter os arquivos digitais, mas ele não tinha conhecimento de que a inexistência ou a impossibilidade de juntada de arquivos digitais poderia implicar na não compensação. Não é? O STJ é firme em dizer que a legislação aplicável às compensações é a legislação válida, vigente e eficaz quando das compensações. Portanto, a compensação se deu em 2007, o pedido de compensação se deu em 2007. Portanto, é impossível a aplicação retroativa de uma sanção. É uma sanção nova. Por você não ter juntado os arquivos digitais, eu simplesmente indefiro as compensações. Portanto, legalidade, primeiro argumento, e retroatividade, o segundo argumento, e ao terceiro argumento, que é um argumento de verdade material, presidente e conselheiros. O CARF tem uma tradição longa de respeito à verdade material, até por uma questão de coerência com o erário. A manutenção de despachos decisórios desse tipo, que são baseados em argumentos meramente formais, inevitavelmente leva a uma discussão judicial no futuro. E não há dúvida, eu sei que os senhores sabem disso, não há dúvida de que se o contribuinte, na ação judicial, juntar prova dos créditos, esse argumento formal de impossibilidade de compensação pela mera não juntada de arquivos digitais é superado com a condenação da Fazenda em honorários sucumbenciais. Portanto, em homenagem à longa tradição do CARF de respeito à verdade material, o que o requerente requer é que o acórdão seja declarado nulo, porque baseado numa premissa ilegal e de aplicação retroativa, e que a origem seja instada a se manifestar sobre a rigidez dos créditos tributários que foram utilizados pelo contribuinte para fins de compensação. São essas as minhas ponderações, eu agradeço pela atenção, peço desculpas por eventual falha tecnológica e peço o provimento do recurso voluntário. Obrigado, doutor Diego. Sem problema algum, isso acontece. Com a palavra o relator. Fiscalização e recorrente debate sobre a necessidade de apresentação de planilha nos termos do AD COFINS 1501 para a concessão de crédito das contribuições não cumulativas. De um lado, ressalta a fiscalização, ser de sua competência condicionar o gozo do crédito à apresentação de planilhas nos moldes do AD COFINS 1501, nos termos do artigo 65, parágrafo 3º da IN 900. De outra, a recorrente destaca a ilegalidade da antedita IN ao incluir requisito não previsto na norma de regência. Após o pedido de crédito, estou voltando agora para o julgamento do processo. Após o pedido de crédito, a fiscalização intimou a recorrente para apresentar planilhas nos moldes do AD COFINS 1501, indicando fornecedores, notas fiscais de entrada e saída, serviços contratados de terceiros, serviços prestados pela recorrente, importação, exportação, insumos do processo produtivo, cadastro de bens, entre outras. Em resposta, a recorrente informou que estava em fase de alteração de software de controle de processos,
de DataSul para a SAP, e que, por tal motivo, precisaria de prazo para o cumprimento da exigência. Entretanto, mesmo depois da concessão de 3 prorrogações de prazo, a recorrente não apresentou planilhas e tampouco as informações pleiteadas pela fiscalização, o que levou o fiscal responsável a enviar um e-mail para a recorrente solicitando maior detalhamento sobre os insumos utilizados no processo produtivo. Em resposta, a recorrente afirma que, por falta de pagamento da licença, estava sem acesso ao DataSul, o que lhe impedia de enviar as informações sobre os insumos solicitados pela fiscalização. E assim sendo, não obstante o espaço decisório e também o acordo da DRJ conseguindo a não apresentação de planilhas na forma do AD/COFINS como fundamento da decisão, em realidade, o que afastou a concessão do crédito foi a insuficiência probatória à carga da recorrente. Com algum grau de certeza, a fiscalização pretendia, com as informações solicitadas, analisar e, se o caso, reconstruir a veracidade das informações lançadas em DACOM. Mais do que isso, pretendia observar a correção do rateio proporcional, quer com receitas cumulativa, quer com exportações, e mesmo a correção da descrição do processo produtivo, com análise das entradas e das saídas. Não se ignora que a recorrente trouxe aos autos planilhas descrevendo de forma consolidada sua contabilidade, como também algumas notas fiscais de entrada. Entretanto, como constata a fiscalização, as planilhas são algo superficiais e por isso essa pediu o detalhamento primeiro, e de qualquer modo, de per se, insuficientes para demonstrar o direito ao crédito. Ademais, as notas fiscais demonstram que a recorrente adquiriu bens e serviços que, em tese, tornariam possível a concessão do crédito. Para confirmar a tese da recorrente, minimamente necessário comparar as aquisições mensais com as saídas e, se o caso, fazer o rateio proporcional. Todavia, para se chegar ao ano e ao quantum, são imprescindíveis as informações sobre saída das mercadorias, uma e justamente as informações solicitadas pela fiscalização e não colegidas, por incrível que pareça, até a presente data, pela recorrente. Por fim, declaro preclusas as teses sobre diligência, a natureza dos insumos e demais despesas da recorrente, uma vez que não repetidas em sede de recurso voluntário, e deixo de conhecer a tese de incidência de juros sobre multa, por conta descrita apenas em sede de recurso voluntário. Pelo exposto admito, por quanto tempestivo, e conheço em parte o recurso voluntário, negando-lhe provimento como voto. Obrigado, Oswaldo. Deixa eu ver se fica claro aqui a situação. Então, você não está levando em conta, não sei se eu entendi bem, você supera a questão da não apresentação dos arquivos magnéticos? Exatamente. O que acontece? Lá atrás, na fiscalização, quando o contribuinte pleiteou os créditos, ele apresentou uma série de documentos. A fiscalização recebeu e falou para ele assim, é a combo de documentos. Eu preciso que você me detalhe esses documentos no termo do AD/COFINS. Ele apresentou o ADACOM. E aí, trouxe lá uma série de documentos, uma série de informações que seriam necessárias na forma do AD/COFINS, sobre importação, sobre exportação, notas fiscais de entrada, nota fiscal de saída. E o contribuinte em resposta trouxe planilha e a descrição do processo produtivo. Trouxe uma planilha com o crédito consolidado e a descrição do processo produtivo. A fiscalização enviou um e-mail para ele, falou, amigo, está genérico, me manda específico, que eu não estou conseguindo entender. E isso em 2011. Estamos em 2021 e até o momento não chegou nos autos isso. Então, o que eu estou dizendo olha, o que ele está chamando de não apresentação do AD/COFINS é não apresentação das informações que o AD/COFINS está pedindo. É por isso que eu estou delegando o crédito. Presidente, você me permite é de fato mesmo, meu esclarecimento, eu tentaria não fazer qualquer intervenção nova. Pois não. O que consta no fundamento do despacho é o não cumprimento do 65 da IN 900, que é a não juntada de arquivos digitais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o fiscal pede a juntada de planilhas analíticas. Inclusive, a juntada desse e-mail nos autos, posso pegar a página aqui, e essas planilhas de 2016 são todas juntadas. O fiscal, então, fala, olha, você juntou as planilhas, eu simplesmente posso indeferir com base não houve por parte da fiscalização uma avaliação da rigidez dos créditos. Ele poderia ter dito, olha, eu recebi suas planilhas analíticas de 2016 aqui, eu vou verificar, me manda as notas fiscais dessas aquisições. Essas notas fiscais são insumos, são bens, são serviços essenciais. Ele poderia ter entrado nisso. Na época ainda tinha aquela discussão sobre crédito físico, ele poderia ter dito, olha, esse crédito não é físico, é insumo do insumo, porque a empresa serve madeira, fornece madeira
para uma segunda empresa do grupo que produz celulose. Então, ele poderia ter entrado nessa discussão, uma discussão de mérito. A discussão de mérito não aconteceu porque o fiscal disse: indefiro porque você não apresentou os arquivos digitais. Obrigado, doutor. Eu estou olhando aqui a decisão da DRJ. A decisão da DRJ, na verdade, ela acaba colocando as duas questões, né? A principal, realmente, é a não apresentação dos arquivos magnéticos. Mas depois... basicamente, foi só a questão dos arquivos magnéticos. É porque as coisas estão absolutamente, para mim, as coisas estão absolutamente embrincadas nesse caso. Acredito assim, se você for, é necessário apresentar planilha no termo do ADCOFIS? Não, mas é necessário esclarecer as informações que o ADCOFIS pede, sem sombra de dúvida. Informação sobre importação, informação sobre exportação, informação sobre fornecedores, sobre todas as informações que o ADCOFIS pedia. E essas informações, até hoje, não estão nos autos. Então, para mim, caso... Enfim, estou disposto a mudar de ideia, mas, para mim, o caso foi chamado de ADCOFIS, mas eu disse isso especificamente no parágrafo, foi chamado de ADCOFIS, mas é um caso clássico de insuficiência probatória. Eu vou passar a palavra ao conselheiro Leonardo, está pedindo a palavra. Essa questão, só antes disso, essa questão dos arquivos magnéticos, tem decisões já, até do CAF, e eu também concordo em parte com as alegações do patrono. Não concordo com o indeferimento por conta de não apresentação de arquivo magnético, porque o que acontece? Não é questão de fazer morta. A DRJ eu vi que faz uma alegação, está fazendo letra morta da legislação e tal. Olha, tem multa prevista. Então, eu entendo que não cumprimento de documentos que são necessários para facilitar, digamos, a vida da fiscalização, para tornar viável a fiscalização, há possibilidade de aplicação de multa. E temos inúmeros, pegar na jurisprudência, temos inúmeros casos de processo, são julgados, inclusive, apenas multa, em muitos casos, inclusive, que a própria multa pela não apresentação dos arquivos magnéticos é superior ao valor do tributo que foi compensado ou que está sendo discutido. Então, eu acredito que a sanção que o contribuinte tem que receber é essa. Agora, a negativa do suscrédito, até porque o texto fala que há possibilidade de apresentação de outras formas a critério da fiscalização. E o que eu vejo é o ADE-COFIS 15 que cita isso, está aqui no recurso. E, para mim, para a fiscalização, eu acho que não é um critério totalmente discricionário, que o auditor, não quero, acho que não, para esse contribuinte eu abro outro critério, para isso. Acho que ele teria que abrir alguma justificativa, demonstrar por que ele não vai aceitar outra forma de comprovação dos créditos. Se ele faz isso, a gente aí analisa, não, ele só aceita o arquivo magnético por essa fundamentação. Mas se ele apenas diz, critério, o que eu estou vendo aqui é que o despacho desse hora fala, é critério da fiscalização, aceita se quiser, que a fiscalização não aceitou, então eu não vou dar o crédito. Me parece suficiente. Então, tem que dar uma olhadinha, eu já até baixei aqui os documentos comprobatórios, para a gente ver o que pode ser feito. Palavra com o conselheiro Leonardo. Presidente, é bem simples minha intervenção. Essa questão do ADE a gente conhece, né? De não apresentar arquivos magnéticos. Ela é complicada depois de EFD, por exemplo, porque não tem uma planilha mais detalhada que da EFD Contribuições, né? Aqui é PIS, mas era antes da EFD, era da ACOM. Eu não quero ir tão longe como propôs o doutor Diego, de propor anulação de acórdão recorrido ou ilegalidade do ADE. Eu queria uma saída muito mais simples, na verdade, que é a diligência, porque isso é prestigiar impulso processual. A ideia de que aqui o processo tem que andar para frente, não para trás, né? E então, aqui, eu vejo uma planilha, né? Não é como tá que ele não apresentou, ele inclusive contratou a TOTS para reconstruir informação, né? Naquele momento ele prestou esclarecimento, ele disse que a questão era a migração do programa DataSul para o SAP, né? Então, não apresentar arquivo magnético é fundamento mesmo do despacho decisório, eu estava olhando aqui, essa exigência de planilhas detalhadas o CARF supera hoje, né?
é o que o presidente falou, tem uma multa, tem uma sanção própria de não apresentação. Sanção não pode ser indeferir o crédito, né? Então, o contribuinte podia ter trazido depois, mas eu acho que com base em planilha, em documentos, aqui eu fico em dúvida, né? E a solução para dúvida é diligência. Então, eu não veria problema aqui, não sei se o conselheiro Oswaldo se importaria em uma diligência, eventualmente, para um caso como esse, ou se ele está convencido por outro motivo que não. Mas eu não estou indo por questão de legalidade, etc., não. Olha, me importar, eu não me importaria para fazer a diligência. O problema com a questão da diligência é que a gente já sabe de antemão. Isso vai voltar, só tem planilha e DACOM, o que é insuficiente para comprovar qualquer tipo de crédito. Não tem nota fiscal também. E algumas notas fiscais, né? Algumas notas fiscais. Quer mandar para diligência, a gente manda, mas a gente já sabe a resposta antes de voltar. Mas olha bem, a gente então tem que dar uma olhada no teor dessas intimações, né? Porque vamos construir o processo, né? O contribuinte apresentou DECOMP. Nesse movimento de apresentação, ele não traz prova nenhuma. Ele não se pede prova nenhuma a ele. Aí tem um despacho decisório, tem uma fiscalização, aberta uma fiscalização, onde tem que se ver o que é que foi solicitado. A gente discutia muito isso aqui, até na época do nosso saudoso presidente Trevisan, a gente tinha uma distinção entre despacho decisório eletrônico, pura e simplesmente, e despacho decisório que teve um procedimento fiscal. Então, temos que ver o que é que foi solicitado. Se na fiscalização ficou havendo, teve 3 prorrogações de prazo, se a insistência e a concessão de prazos para a fiscalização foi exclusivamente uma insistência pelo arquivo magnético, sem atribuir outra possibilidade ao contribuinte, eu acho que ele ainda pode fazer a juntada. Eu acho que a Receita Federal deve intimar novamente o contribuinte, agora já superada a questão do arquivo magnético, e dizer, agora você tem que me fazer a comprovação do crédito. Com base até, tudo bem, que seja nas planilhas que você apresentou, me comprove esse crédito, com livro fiscal e mais. A nota fiscal pode ser apresentada, de repente ele tem uma quantidade absurda e não quer entregar a famosa Kombi. Então, estou juntando algumas notas fiscais aqui, se você achar que não dá para fazer a amostragem, eu te entrego todas. Se o auditor intima e o contribuinte não apresenta, aí é outra história. Mas eu acho que, nesse caso, me parece que a fiscalização, ela parou, ela se deteve, toda a insistência dela e todas as prorrogações de prazo foram apenas no sentido de insistir na apresentação de arquivos magnéticos. Conselheiro Marcos Borges tinha solicitado, em seguida, a conselheira Fernanda, por último, o conselheiro Ronaldo, e eu peço dessa forma que a gente pare por aqui, tá? Para a gente não prolongar mais, já temos 3 pedidos de palavra aqui. Marcos, por favor. Eu estou vendo o parecer ali que foi juntado, né? Pelo que eu vi ali, a fiscalização, em obediência ao princípio da verdade material, solicitou até uma memória de cálculo mais detalhada dos insumos, né? Então, abstraindo-se a questão do arquivo digital, né, foi solicitado mais detalhes, né? E foi juntado de 2006. E o contribuinte não apresentou dos períodos anteriores, né? É o que consta ali no parecer, né? E, pelo que eu vi, não foi juntado, né, uma documentação, mesmo posteriormente, né, em sede de recurso voluntário, alguma documentação que suprisse, né, a apresentação dos arquivos digitais, que pudesse até ser superada essa questão, né, para conversão e diligência, mas eu não verifiquei essa documentação aí que poderia suprir isso. Não tem, tá? Não tem. Perfeito, doutora Fernanda. Primeiro eu queria um esclarecimento de fato. Teve algum tipo de retificação da COM ou da CTF nesse caso? Não. Então eu acho que, assim, se tivesse retificação, aí eu acho que esses documentos seriam indispensáveis, mas nesse caso eu acho que eu concordo com o Léo que uma diligência deveria ser feita. É que aqui não foi restituição, né? Normalmente retificação e de dar conta da CTF é em caso de restituição. Aqui ou em caso de erro, né? Enfim. Não, aqui foi pedido de ressarcimento.
Mas, enfim. Ok? Então, agora, encerrando, a não ser que alguém tenha algo muito relevante, conselheiro Ronaldo, por favor. O processo é de um pedido de ressarcimento. Isso já diz alguma coisa. É compromisso de quem pede trazer as provas do que pede. Mesmo que a empresa estivesse despreparada para trazer esse arquivo digital, com certeza ela está alegando crédito, então ela tem que trazer as provas desse crédito. Eu, como o conselheiro Oswaldo frisou, a empresa teve várias chances, inclusive da manifestação de conformidade, depois no recurso voluntário. E onde é que estão essas provas? A diligência para trazer prova nova, não sei se é o caso. Porque a prova que está nos autos, o conselheiro Oswaldo frisou bem, não é suficiente para chegar e dizer que tem um crédito. Esses arquivos magnéticos que estão sendo pedidos, para mim, não tem nenhuma ilegalidade em pedir isso, não. Tudo bem que a empresa está alegando uma dificuldade de trazer esses arquivos magnéticos, mas não agiu de modo nenhum de forma ilegal ao pedir esses arquivos magnéticos. É uma forma de apuração. Como bem citou o patrão da empresa, o artigo 144 autoriza, e aqui se trata de uma apuração de crédito. Então, não vejo, assim, não estou vendo, apesar de que me comovo também com a situação da empresa de ter uma dificuldade momentânea em trazer os arquivos magnéticos, mas não é possível que uma empresa desse porte não consiga trazer outras provas, sua contabilidade, como o auditor fiscal colocou aqui, uma memória de cálculo mais detalhada. Eu acho que não é possível isso. Então, eu estou acompanhando o relator nesse posicionamento, porque as chances foram inúmeras para trazer essa prova. E a contribuinte sabe que, pedindo, alegando ter um crédito perante a Fazenda Nacional, ela se compromete em trazer as provas. Ela já devia estar com essas provas desde o início. E não pedir e depois correr atrás da prova. Presidente, só uma palavrinha, porque eu voto por último, senão eu fico falando só por último, é rapidíssimo. Tudo bem, claro. Lembrando, nós não estamos discutindo distribuição de ônus probatório, porque continua a bola com ele. O que nós estamos discutindo aqui é o fundamento do despacho decisório. Então, o fundamento é a forma de se provar, e não quem deve provar. Então, a prova está na mão dele. A gente vai descer. Se ele não fizer prova, indefere o crédito. É isso. Pronto. Eu tenho algumas questões também aqui sobre as considerações do parecer. No parecer, fala aqui o seguinte, é o item 7 do parecer da DRF Camaçari. Esvaziou os prazos requeridos, sem que houvesse manifestação, houve contato telefônico, o contribuinte desistiu do arquivo magnético, observância aos princípios da verdade material, que rege processo administrativo, teve-se a iniciativa a adotar a medida de enviar ao contribuinte e-mail solicitando fosse apresentada a memória de cálculo mais detalhada. É a minha primeira questionamento sobre essa intimação via e-mail. Poderia se passar por cima disso, mas tem uma certa restrição quanto a formalizar a exigência do documento via e-mail. Para mim deveria ser um termo de intimação, mas... E está nos autos. Está nos autos o e-mail. Se o problema está nos autos. Está nos autos. Tá, aí vamos adiante. Solicitando essa memória de cálculo mais detalhada, em quem viesse discriminado em cima por insumo. Foi concedido 10 dias. Contribuinte apresentar como resposta somente os arquivos de 2006. Só que quando é hora de documentos comprobatórios,
E continua falando o seguinte, na fundamentação legal. Restou sobejamente comprovado que o contribuinte se omitiu de entregar os arquivos na internet referente aos períodos 2004 e 2005. Vamos lá. O que está se pedindo aqui é vamos ver o despacho decisório. O despacho decisório é o período de apuração, o primeiro trimestre de 2005. Então, essa justificativa de que ele só apresentou arquivos de 2006 seria carência probatória. Quando eu vou olhar os documentos comprobatórios, só que não é isso que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo a planilha de 2005, notas fiscais de energia elétrica de 2005, diversas outras notas fiscais de 2005, tudo de 2005, de 1º de janeiro de 2005. Eu não estou vendo que documentos são esses que... É que ele quer o maior detalhamento, o presidente. Ele está dizendo, olha, você está indicando o nome você está indicando o nome de que você está adquirindo. Você está indicando o nome de que você... O que você está adquirindo? Você está indicando só o nome. O que você está adquirindo aqui? É semente? É terra? É fertilizante? O que é isso aqui? Foi isso que a fiscalização pediu para ele. É por isso que ele fala, não está detalhado. Ué, como é que eu vou dizer, pelo nome da pessoa, o que ele adquiriu? Exigir atividade mediúnica. Mas, enfim, eu não me oponho à diligência. Vocês querem fazer diligência? Tá bom. Tem uma planilha aqui, que é a apuração para recolhimento de PIS, resumo de crédito, do ano de 2005. Tem o ano inteiro. Para mim, tem esse detalhamento aqui. Eu acho que o contribuinte apresentou o detalhamento. É só olhar que tem uma primeira coluna, aquisição de insumos, uma segunda coluna, energia elétrica, terceira, combustível, só que não tem nada, depreciação e máquinas. Tem um total e tem o valor do PIS respectivo, totalizando 830 mil. Para mim, está detalhado. Essa planilha, você entende que é suficiente escrever aquisição de insumos, 1 milhão e tanto. Você acha que é suficiente para a concessão do crédito? Uma planilha que descreva de maneira consolidada isso é insumos? Aí tem uma planilha, aí tem as notas fiscais em seguida. Você pode até dizer, olha, não vou admitir nova juntada de documentos, não vou admitir, só admito as notas fiscais que já estão aí. Aí cadê o contribuinte? Então, bom, os insumos estão aí. Insumos, em geral, energia elétrica, depreciação e fretes. E parcial, provavelmente vai ser. Vai ser provavelmente um provimento. Talvez, se comprovado, vai ser uma homologação parcial, mas é melhor do que simplesmente negar provimento se tem algo que pode ser avaliado. Eu acho que houve tudo bem, a gente sabe que o ônus probatório aqui é do contribuinte, mas eu acho que houve uma certa rigidez em não considerar isso aqui. Porque é que Bom, energia elétrica é um item individualizado. Depreciação também, máquina de fretes também. Eles têm linhas específicas do DACOM. Aí você poderia me dizer, tudo bem, então vou desconsiderar a aquisição de insumos, porque ele não me detalhou que insumos era esse, apesar de eu ter minhas reservas quanto a isso ser feito por e-mail. Mas, e energia elétrica? E depreciação? E frete? Por que não foi calculado? Isso é energia elétrica consumida ou isso é energia elétrica à disposição? Isso é energia elétrica ou isso são moras? A gente já viu tanta discussão sobre energia elétrica que precisa ter, para conceder energia elétrica, a conta de energia elétrica. Não tem a conta. Mas um período. Está nos autos. Mas, não, vários. Vários, Oswaldo. Eu não me oponho à diligência. Acho que é passar a mão na cabeça do contribuinte, mas não me oponho à diligência. Tem em relação ao frete, está aqui, planilha detalhada de frete, planilha detalhada de energia elétrica, o número de nota fiscal, apresentação de várias notas fiscais, insumos. Se não teve a natureza, tem a detalhamento de cada nota fiscal, do seu emitente, que parecem ser relacionados com a atividade realmente fiscal, não tem uma intimação específica para processo produtivo. Olha, bom, submeto, conta de luz aqui vai da página 28 do PDF até a 32, 4, depois mais adiante tem outras. Tem mais outras logo adiante. Aí reinicia na página 62, 63 do PDF.
e vai até 71. São inúmeras notas fiscais de energia elétrica. Nada disso foi considerado pelo fisco. E que tem que ser conhecido, pelo menos ele tem que negar provimento dizendo que aquela nota fiscal não comprova X e Y, né? E ele não fez nem isso. A gente analisa muita nota fiscal em que o contribuinte, conheço bem a delegacia de Camaçari, em que o pessoal faz a separação na conta. Ó, aqui teve multa. Multa não é base de cálculo, então exclua a multa. Tarifa, aquela tarifa de energia elétrica de excesso, por linha de transmissão, esqueci o nome agora, tem uma tarifa específica. Muitas vezes as delegacias excluem isso aí, dizendo que é só a pura energia mesmo que pode servir de base de cálculo. Qual que a delegacia não pegou essa nota fiscal, destrinchou ela, viu o que era, o que não era? Não sei, eu tendo a superar essa questão aqui, mas Tudo eu bem. acho que a questão já está bem debatida, né? Vamos colocar em votação. Doutor Luiz Felipe, como vota? Presidente, o doutor Oswaldo, conselheiro relator, vai mudar para diligência ou vai manter? Eu vou alterar pela diligência para que analise os documentos que foram correlacionados aos autos. Vou deixar, de novo, diligência não se presta à produção de prova. Nós estamos fazendo justamente uma diligência para a produção de prova. É o que nós estamos fazendo. Mas, eu vou dar uma de Rosa Weber, pelo princípio da colegialidade, eu vou deferir essa diligência para a produção de prova. Vou acompanhar, então, presidente. Diligência, o próprio relator ele vai pela diligência. Conselheiro Ronaldo. Eu vou pelo voto anterior do relator. Você nega provimento. Tá. Negar provimento. Ok. Doutora Fernanda. Acompanha o relator, né, pela diligência. Doutor Marcos Borges. Acompanha a divergência. Nega provimento. Doutora Mariel. Presidente, eu acompanho o relator na proposta de diligência. Concordo, eu abri o processo justamente para ver, né, tem as contas de luz, tem as notas, e eu vou adotar esse entendimento. Obrigado, doutora. Doutor Leonardo. Presidente, eu acompanho o relator e agradeço também o relator por poupar um voto vencedor. Eu só vou apresentar uma divergência aqui, né? Que é diferente da do Ronaldo e a do Marcos Borges, né? Que eu tenho aquela linha de dar provimento parcial para voltar. Inclusive... Mas com nulidade ou sem nulidade, presidente? Não, sem declarar nulidade. Aqui não é caso de nulidade, havia base para a unidade fazer isso. Só aqui, relembrando, foi bom essa questão surgir, vejam o risco que a gente tem, que a gente corre, quando a gente insiste na diligência nesses casos. A diligência é uma decisão precária, é uma resolução, aliás, não é uma decisão, é apenas uma resolução. A matéria foi extremamente polêmica. Isso aqui pode baixar para a unidade. Vamos colocar um fiscal, mover a máquina administrativa para fazer essa diligência. O processo vai retornar para o CARF. Sabe-se Deus quando? 1 ano, 2, 10, 15, 20. E essa turma aqui pode negar. E essa turma aqui pode manter, vai estar numa composição completamente diferente. Isso pode subir para a Câmara Superior, e na Câmara Superior, isso pode ser negado. Pode ter um recurso especial da PFN negando, dizendo que é para manter o indeferimento pelos arquivos magnéticos, que é questão essencial também. Então, vejo que se a gente dá um provimento parcial aqui, a gente tem uma decisão. Se a PFN não apresentar embargos e nem recurso especial, essa decisão se torna definitiva em âmbito administrativo e não pode ser modificada posteriormente. E a gente estaria garantindo que a diligência, que o novo despacho desse proferido teria o seu prosseguimento regularmente processado. Vamos deixar esse risco em aberto, mas me curvo, eu não posso fazer outra coisa a não ser aceitar a decisão do colegiado. Presidente, só um minuto.
Mas com base em quê? Mas com base em quê? O que o presidente propõe é que haja um novo despacho decisório? Exatamente como a Receita Federal diz que é para fazer, como a Câmara, o Conselho orienta os seus colegiados a fazerem, exatamente como a Câmara Superior vem decidindo, e centenas de decisões das turmas ordinárias, Ronaldo. Mas não tem fundamento legal, Ronaldo. Esse é o problema. Eles querem excluir a possibilidade de diligência sem dizer... Não tem fundamento nem no parecer. Fundamento legal. Ele parecer normativo número 2 de 96, acho que é de 2016. 2016. Ele não ampara esse tipo de coisa, não. Ele ampara quando há uma questão prejudicial ao regular fluxo do processo. Ou seja, a gente teve negativa. O decisório levanta uma questão que impede a autoridade de apreciar questões de mérito, então ela volta para lá. Agora, aqui não. Foi o que o patrono acabou de sustentar. Não. Que nada foi examinado sobre o mérito, porque os arquivos magnéticos a não apresentação dos arquivos magnéticos foi impeditivo a apreciação do mérito. Foi exatamente isso o que foi decidido pela DRJ. Então, tem que anular. Essa preocupação do então é cerceamento de direito de defesa. Cerceamento de defesa, então... porque esse é o negócio. É porque eles querem não anular e manter duas decisões da DRJ dentro. Gente, tem certeza que vale a pena a gente discutir sobre isso? Todo mundo tem opinião formada sobre o tema, já vai para diligência, já está resolvido, gente. Vamos para frente. A culpa é do Lázaro, que quer rediscutir. Mas eu acho que é um assunto importante e, apesar de ter decidido, vale a pena, inclusive até temos a presença do patrono aqui, eu queria dizer que essas nossas decisões causam prejuízo ao contribuinte. Então, nós estamos aqui prejudicando a eficiência administrativa, porque a gente está movendo a máquina administrativa para algo que pode ser inútil, e estamos tendo um prejuízo à celeridade, a dois princípios essenciais do CARF. Por quê? Todo esse procedimento vai lá para frente, chega na Câmara Superior, anula. Chega na Câmara, a PFN tem apresentado constantemente pedidos de supressão de instância. O contribuinte também tem apresentado pedido de supressão de instância. Chega na Câmara Superior, anula, que é o que vem acontecendo. Não é uma suposição minha, ou um exercício de futurologia. É a realidade atual. Cadê a celeridade? Vamos voltar a estaca zero, a decisão vai ser nula. É certo que vai acontecer? Não. Vai que ninguém apresenta pedido de nulidade. Beleza, maravilha. Eu acho que é um prejuízo para o contribuinte. Eu, se fosse contribuinte, queria sair daqui com um acórdão e não com uma resolução. Mas o colegiado é livre. Como eu já falei bastante, tem direito também o doutor Leonardo de falar. Não, bem rápido também, viu, presidente? Eu acho que o presidente Lázaro está dizendo tem muita razão de ser. Eu acho que deve ser pensado sim. Eu não sei se nessa oportunidade agora, apesar de a gente estar aqui com o professor Diogo Bonfim, que é um grande especialista no tema, só pontuar que o parecer 2 de 2016 é quanto impossibilidade de recurso em fase de liquidação. CARF decide o ano de beatur e depois o quantum de beatur ele não pode ser passível de recurso depois na unidade. É isso que diz o parecer normativo. Então, aqui a questão é um pouco diferente. Mas eu acho que é interessante, sim, mais para frente, a gente amadurecer essa questão, a gente fazer aqui o dever de casa, estudar, porque o que o Lázaro está dizendo tem um fundamento, sim. Eu parei um pouco para estudar, não formulei voto ainda, mas eu pretendo formular um sim. É muito interessante o que ele está dizendo. Então, é só isso. E, presidente, agora, nesse momento, minha proposta seria também simples para registrar o resultado. Então, aplicando o RICARF, a gente precisaria fazer uma segunda rodada em que você, imagina, aderiria à tese da resolução, né? Ah, tá. São 3 teses, né? Ah, tá. Não vamos complicar isso aqui. Eu vou aderir à tese da resolução. Pronto. Vai complicar demais, vamos simplificar. Já compliquei bastante. Então, vamos apenas agora proferir o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Ronaldo Souza Dias e Marcos Antônio Borges, que votaram pela negativa de provimento.
fez sustentação oral, o patrão do contribuinte, doutor Diego Marcel Costa Bonfim, OAB Bahia 30081A, escritório Bonfim Novis Advogados. Ok? Doutor Diego, muito obrigado pela sua participação. Presidente, obrigado a todos os conselheiros. Se vocês me permitirem, tem já que agora o resultado já foi relatado, eu não gostaria de ficar interrompendo fora da minha fala, mas só uma colocação super rápida. Tudo bem. Há um ponto que talvez vocês possam considerar, que é a teoria dos motivos determinantes. O que é que tem acontecido em muitos casos, a gente tem observado isso. A DRJ, muitas vezes, em processos de compensação, em autos de infração, ele dá um despacho com base em um fundamento, né? O que o contribuinte faz é discutir aquele fundamento. E aí, muitas vezes, tem acontecido com créditos de IPI, essa mesma discussão sobre arquivos magnéticos com créditos de IPI. O contribuinte tinha a comprovação dos créditos e tinha esse argumento de não comprovação dos arquivos magnéticos. O que os contribuintes vinham pedindo é, olha, a decisão é nula, porque ela é baseada num fundamento de impossibilidade de aplicação do crédito, e por mais que nos pedidos de compensação o contribuinte é que tenha que provar o crédito, como o despacho decisório é baseado em um fundamento, o contribuinte impugna aquele fundamento. E aí, depois de anos, às vezes 10 anos, 15 anos, o caso é convertido em diligência para que o contribuinte faça a prova com documentos. Por exemplo, no nosso caso agora, a gente vai ter que juntar documentos de 2005, 2006, né? Então, a comprovação do crédito, o momento de comprovação do crédito, ou seja, a discussão sobre o mérito do crédito, era lá atrás, né, quando da fiscalização para fins da promulgação do despacho decisório. Se o despacho decisório depois é prolatado com base em um único fundamento, que é a inexistência formal de arquivos digitais, e essa exigência é uma exigência legal, o despacho é nulo, né? É só uma ponderação. Eu não queria falar na sustentação, de vocês, né, para não descumprir o regimento, porque não é uma questão de fato, mas é só uma colaboração para o debate. Muito bem-vinda a colaboração, doutor Diego. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço, até logo. Bom, não temos mais nenhum pedido de sustentação para hoje. Para essa manhã, para essa sessão. Então, nós retornamos a fluxo normal da pauta, itens 81 e 82, mesmo recorrente, Blue Kit Metalurgia, conselheiro Luiz Felipe Resch, com a palavra o relator. Presidente, os processos já estão na pasta, eles são iguais. Eu vou fazer a leitura do item 81. Que é o final 1308. Acho que é um processo relativamente simples. Ele trata de um despacho final eletrônico. 08, né, Oi? É o de final 08, desculpe. Final 08 é o item 81 da pauta. Tá, obrigado. É um pedido de compensação de COFINS, despacho eletrônico, para ausência de saldo. A delegacia de julgamento considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e resignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância, tendo sido certificada, manejou recurso voluntário, e que alega em síntese que, ao checar as apurações realizadas no período, concluiu que a DCTF de fevereiro, apresentada em 2013, abril de 2013, declarou-se de forma errônea débito de COFINS no montante de 173 mil, quando na realidade deveria ter declarado um montante de 136. Promoveu a retificação da citada declaração. Após a manifestação de conformidade, identificou a necessidade de retificar novamente a apuração do COFINS do mês para incluir créditos não aproveitados da sistemática não cumulatividade. Ao expor contra as razões e afirmar ser imprescindível que o contribuinte demonstre por meio de escrituração contábil e fiscal, sustentada pela apresentação de documentos probatórios dos fatos, base de cálculo e apuração dos débitos, com prova no equipe do seu direito, a autoridade de julgadores de primeira instância considerou insuficiente aquilo que a legislação considera mais imprescindível e oficial para tal, que a demonstração pela própria FD contribuições.
Com relação a inserir uma demonstração específica da redução do débito, expõe que não fez o movimento da apresentação da manifestação de conformidade por entender que precisava ser comprovado era o crédito que tinha direito, ou seja, o pagamento maior que havia realizado. Com relação ao valor do débito apurado, cuja demonstração de fatos e documentos que culminam o valor, se afirma ser efetivamente devido e consta da FD Contribuições, entende que o correto seria a instauração de procedimento de fiscalização, iniciado com a emissão de termo de distribuição fiscal. Ao afirmar que o meio oficial da escrituração para contribuição para o COFINS seria insuficiente para aprovar o valor do débito menor, deixa vago quais seriam os documentos a serem apresentados, seriam suficientes para o convencimento do direito creditório, de forma que o acordo proferido, em primeira instância, deve recomeçar objetivando haver amplo direito de defesa, sendo tais considerações suficientes para anular o acordo recorrido. Sustenta ainda que o DACOM original, cujo débito apurado coincide com aquele declarado DCTF retificador entregue em agosto de 2013, o confronto com o DACOM retificador entregue em 24 de 6 de 2014, mostra como resultado da apuração o valor coincidente com o lançado DCTF retificador entregue, sendo coincidente ainda com o valor que consta de registros sintetizadores da FD Contribuições entregue em junho de 2014. E considera haver esclarecido e comprovado pelos documentos hábeis e idôneos que junta DACOM mensais, original retificador, DCTF, cópia da FD retificada relativa ao período de apuração de documentos fiscais, notas fiscais, livro de razão, todos os pontos suscitados no voto condutor do acordo recorrido, demonstrando fazer jura ao crédito autorizado. Eu passo ao voto, presidente. Pois não. A discussão nos autos se inicia com manifestação de conformidade pela não homologação da compensação formalizada no PERDECOMP de final 544, 25 de abril de 2013, por meio da qual o recorrente informou ter realizado pagamento a maior da COFINS, a partir de crédito decorrente de DARF de 25 de março de 2013, no montante de 173 mil, relativo ao período de apuração encerrado em fevereiro de 2013. Com base nesses créditos, pretendia ver homologado integralmente compensação de débitos e fazer COFINS relativos ao período de março de 2013 também. Compensação não foi homologada por meio de despacho decisório eletrônico, por tempo já está vinculada a outros débitos. O acordo recorrido julgou improcedente a manifestação de conformidade, mantendo rígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão nos argumentos de que o impugnante teria deixado de retificar a DCTF anteriormente ao pedido de compensação, concluindo ainda que, mesmo que tivesse adotado tal previdência, essa por si só não seria suficiente para comprovar o direito ao crédito, quando desacomparado de registros contábeis e fiscais que permitam conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo com o pagamento efetuado. Eu transcrevo abaixo a parte do acordo, vou só recitar o que está marcado em negrito. Para que existisse algum saldo, seria necessário que, no mínimo, a interessada houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu PERDECOMP, fazendo constar o suposto débito inferior ao declarado, que faria surgir a possibilidade de se alegar pagamento maior. Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre a autoridade fiscal se tivesse manifestado. E, por fim, a necessidade de demonstração específica que motivou a retificação das declarações, apontando claramente como, por exemplo, a receita antes fora considerada, depois passou a não ser incluída na base de cálculo, que a dedução não era feita, passou a ser realizada. Essa informação, lastreada na escrituração contábil da pessoa jurídica, sustentada pela apresentação de documentos, é o meio pelo qual se comprovaria a efetiva base de cálculo da apuração dos tributos. Inicialmente, cumpre destacar que está correta a afirmação de que a retificação do DCTF para demonstrar a diferença não é condição prévia para a transmissão da DECOMP, mas também, sabe, recorrente não é ato que cria por si o direito do contribuinte. Nem a legislação, nem as normas da Receita que regulavam a matéria, nem os próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade de ressarcimento da compensação. Nesse sentido, parecer normativo COSIT número 5, de 28 de agosto de 2005, todos nós conhecemos que não há impedimento para que ela seja retificada depois de apresentado o PERDECOMP. Defende a recorrente que o motivo da divergência se encontra em erro na DCTF do período e que, para regularizar a situação, teria sido confeccionada a DCTF retificadora com o valor real do débito.
Na data de transmissão do PRDECOMP, a DCTF apresentada pela empresa continha informação de que o pagamento que teria originado o crédito teria sido utilizado para extinguir débito apurado no mesmo período, de modo que não existia crédito a ser utilizado da compensação declarada, ou seja, o espaço decisório estava correto quando a sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito creditório e não homologou a compensação. Importante observar, 147 do CTN, que fala que a retificação da declaração, por iniciativa do próprio declarante, quando visa reduzir ou excluir tributos, só é admissível mediante comprovação de erro que se funde antes do notificado lançamento. Dessa forma, detectada inconsistência ou divergências de valores, não se homologa a compensação, oportunizando o interessado contraditório ante ampla defesa em processo administrativo específico, é o que está acontecendo aqui. Nesses termos, não é suficiente para os fins pretendidos pela recorrente promover a retificação da DCTF ou da IPJ, como corretamente destaca a decisão recorrida. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de documentos contábeis, fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão, o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido declarado. Está correta a decisão de PIS nesse sentido, pois que a recorrente, em sua manifestação de conformidade, somente apresentou o espelho da FD Contribuições, sem apontar de maneira clara o que motivou as retificações, levando a autoridade recorrida a considerar insuficientes os documentos juntados e a concluir pela ausência de comprovação do direito ao crédito como visto, elementos que só foram trazidos aos autos em sede de recurso voluntário. Esse Conselho já tem posicionamento majoritário no sentido de permitir a apresentação de elementos provantes por ocasião do recurso voluntário, especialmente quando o indeferimento da restituição é efetuado por meio de despacho decisório eletrônico, no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do crédito. Segundo esse entendimento, a situação fática se encaixaria a possibilidade legal prevista na linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7235. Minha linha é o entendimento de considerar a juntada de elementos de prova no âmbito do recurso voluntário após o julgamento de primeira instância, quando tal situação se deslinde-se a contrapor o fundamento de ausência de provas utilizado pelo colegiado de PIS para considerar improcedente a manifestação de conformidade, situação comum quando o indeferimento da restituição é efetuado por meio de despacho decisório eletrônico, no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação dos direitos. Eu tinha um posicionamento, presidente, de não aceitar em recurso voluntário, eu era coração duro. Só que aí eu amoleci meu coração e eu estou passando a aceitar. Então, eu faço esse introito aí para justificar uma mudança de posicionamento que eu tinha lá atrás. Assim, excepcionalmente, por força do princípio da verdade material e do princípio de ampla defesa, a vedação constante do próprio artigo 16 pode ser afastada quando os documentos provatórios trazidos aos autos ensejam no contexto da discussão matéria de litígio. Esta é, a meu sentir, a situação que se apresenta no caso em tela. No mérito, a recorrente defende que, após a transmissão de uma segunda DCTF retificadora, ocorrida em agosto de 2014, o valor do débito foi reduzido para 24 mil, de forma que o saldo credor, 12 mil, teria sido utilizado para compensar débitos próprios em montante de 8 mil numa DECOMP e de 4 mil numa segunda DECOMP. Compulsando-se os autos, verifica que a transmissão dessa DCTF retificadora se deu posteriormente à emissão do despacho decisório, sendo certo que a autoridade fiscal não dispusera dessa informação quando a emissão do ato administrativo que deixou de homologar a compensação. Verifica-se ainda que a recorrente, em sede de manifestação de conformidade, se resumiu a apresentar a DCTF retificadora, DAF, trazendo somente o espelho da FD Contribuições, desacompanhados de elementos que apontassem o erro incorrido na DCTF original e alteração na base de cálculo da contribuições, levando a decisão recorrida a manter a negativa por carência probatória. O presente recurso voluntário, por sua vez, foi instruído para além das declarações e demonstrativos já referidos, com esclarecimentos que apontam com clareza o que teria resultado em um valor de COFINS a pagar. Nesses documentos, observa-se, por exemplo, que a redução do débito teria decorrido de aumentos nos créditos descontados referentes a aquisições do mercado interno e importações após a retificação promovida. Tais documentos, contudo, não foram objeto de análise por parte da DRF Blumenau por ocasião do despacho decisório emitido eletronicamente, a qual detém as condições para avaliar a existência, a disponibilidade e suficiência do crédito. Tampouco estiver à disposição da autoridade julgadora de primeira instância, embora imprecedisse a análise do pleito recursal, como resultou a decisão de piso. Não obstante, pela observância do princípio da verdade material e tendo em conta a ampla gama de documentos juntados
de documentos juntados aos autos, que ampara a peça recursal, entendo prudente baixar o processo de diligência para que tais documentos e informações sejam devidamente analisados pela autoridade competente para reconhecimento do crédito. Desse modo, volto a converter o julgamento de diligência para que a autoridade preparadora, visto os documentos apresentados, o pedido extemporâneo, retificação desse se manifeste conclusivamente mediante relatório circunstanciado. Esse é o voto, presidente. Obrigado, doutor Luiz. Alguém diverge? Perfeito. Eu só tenho aquela minha divergência padrão, não é? E não faz necessidade nem de colocar, já sabemos. Eu até fiz um voto, presidente, nesse sentido. Imaginei que talvez houvesse uma mudança de entendimento e fiz um voto para descer, mas a gente precisa decidir ainda, discutir um pouco mais. Mas eu já tinha um voto preparado. A turma está bem consolidada nessa questão já. Oi, Marcos, você falou que a Câmara Superior tem votos nesse sentido aí que você está falando aí, do provimento parcial? Ela tem votos no sentido de acolher recursos do contribuinte por supedido de nulidade da decisão que converteu em diligência por supressão de instância. Se você puder disponibilizar na pasta aí para dar uma olhada depois. Tá. Coloco sim. Deixa lá. Bom, item 81 da pauta, resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Soares, que dava provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para análise do direito creditório pleiteado e emissão de novo despacho decisório. Esse resultado se estende para o item 82 da pauta. Vou consertar isso aqui, tá? Temos o voto do relator. Agora, nós iremos, então, para o item 91 da pauta, recorrente editora, pesquisa e indústria, conselheiro Oswaldo de Castro Neto. Doutor Oswaldo, com a palavra. Alguém caiu. Bom, vou começar. Já está na pasta. Trata-se de declaração de compensação decorrente de pagamento indevido ou a maior de PIS, nos termos da Lei 9718 de 98. O pedido foi indeferido por meio de despacho decisório eletrônico, uma vez que DARF já estava alocado. Intimada, a recorrente apresentou uma manifestação de conformidade, que alega, em síntese, ter recolhido a contribuição em voga nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9718 de 98. O Supremo declarou inconstitucionalidade da base de cálculo. Ao definir faturamento como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, a Lei 9718 de 98 desbordou muito da competência jogada pela Constituição. A Lei 9718 de 98 não foi convalidada pela EC 20 de 98. O despacho decisório é nulo, uma vez que não deixa claro os motivos de deferimento. Demonstrado recolhimento indevido, pode ser compensado com outros tributos e contribuições pelo órgão da fiscalização. Não se aplica a limitação descrita no artigo 170 do CTN, pois pleiteia autocompensação com foco no artigo 66 da Lei 8.391. Os créditos de sua titularidade devem ser corrigidos pela Selic. A DRJ de São Paulo julgou improcedentes os argumentos lançados na manifestação de conformidade, porquanto, com as informações constantes do DD, a interessada pode perfeitamente identificar qual foi o tributo exigido em decorrência da não homologação, assim como o período de apuração correspondente à data de seu vencimento, já que esses dados foram informados pela recorrente no perde compra apreciado. Em suma, os motivos da não homologação residem na própria declaração e documentos produzidos pelo contribuinte. Eles são, portanto, a prova e o motivo do ato administrativo. A autoridade administrativa não é competente para o exame de constitucionalidade de normas, sem prejuízo da declaração de constitucionalidade de norma pelo Supremo, a base de cálculo do PIS 97898 segue eficaz no ordenamento jurídico, dado que o Senado Federal não emitiu resolução que obstasse a vigência da norma. O perde-compra se presta para formalizar em conta de contas entre o contribuinte e a Fazenda, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas informações sobre os créditos e débitos, ao passo que a administração tributária compete a sua necessária verificação e validação. Do exame das declarações prestadas pela manifestante à administração tributária, revelam a inexistência do pretenso crédito declarado e utilizado na compensação, existindo saldo disponível para suportar uma nova extinção, razão da correta não homologação da compensação.
Resignada, a recorrente apresentou RV, em que alega a autoridade administrativa encontra-se vinculada a decisões proferidas em sede de repercussão geral, tal qual a decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei 978/98, ao ampliar a base de cálculo das contribuições. Por força do artigo 10 do 2833, recolheu o PIS e COFINS no termo da Lei 9718/98. O processo administrativo deve respeitar os princípios da oficialidade, formalismo moderado, pluralidade de instância, da eficiência e da verdade real. O princípio da verdade real transfere ao fisco o dever de trazer aos autos o lastro probatório do crédito do contribuinte. Voto. De início, eu declaro preclusas as teses da nulidade do espaço decisório, da possibilidade de autocompensação nos termos do artigo 66 da Lei 8.391 e da correção monetária. Até mesmo porque, não foi repetido em sede de recurso voluntário, até mesmo porque o despacho decisório eletrônico aponta a sua motivação. E como muito bem exposto pela DRJ, boa parte dessa motivação foi descrita pela própria recorrente. A autocompensação descrita no artigo 66 da 8383/91 é feita na própria escrita fiscal, e a recorrente optou livremente pelo procedimento descrito no artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Em declaração de compensação, ao encontro de contas imediatamente após o protocolo da DECOMP, não havendo mora da fiscalização a atrair correção monetária. Também deixe de conhecer as teses sobre princípio da oficialidade, do formalismo moderado, da pluralidade de instância e da eficiência. Em primeiro, porque levantada apenas em sede de recurso voluntário. Em segundo, pois em 3 delas, oficialidade, formalismo moderado e pluralidade de instâncias, há inépcia do pedido, isto é, a recorrente descreve as teses sem apontar consequência jurídica para o caso concreto. E em terceiro, as teses distam do quanto discutido nesse processo. Item 2.2. Com razão a recorrente quando assevera a obrigatoriedade desta Casa seguir o quanto decidido pelo Tribunal Constitucional em sede de repercussão geral. Não menos correta a recorrente quando descreve que o mesmo Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade da Lei 9.7/98 ao ampliar a base de cálculo das contribuições, fixando a base de cálculo nos termos da Lei Complementar 7 de 70. Receitas decorrentes de venda de mercadorias e prestação de serviços. Todavia, a recorrente não traz aos autos qualquer documento contábil ou fiscal para indicar exatamente sobre quais rúbricas recolheu a contribuição em voga. A bem da verdade, nem a DECOMP descreve o débito a compensar. Em boa parte de seu arrazoado, a recorrente destaca que pretende compensar débito de PIS, se bem que involuntário não deixa claro qual contribuição pretende compensar, no que é corroborada pelo Código da Receita no despacho decisório que indeferiu o pedido de crédito, 8109. Tomando a premissa como verdade, o indébito de PIS é relativo ao período de apuração de fevereiro de 2003. Em fevereiro de 2003, encontrava-se vigente a Lei 10.637 de 2002, que, diferente da 10.833, que entrou em vigor no 1º de fevereiro de 2004, não excepcionava o regime não cumulativo para a atividade econômica da recorrente. Com isso, quer dizer que, no período de apuração pleiteado, a norma que regia o recolhimento de PIS pela recorrente era a 10.637 e não mais a 9.718 de 98. Assim, ao que tudo indica, a recorrente descreveu como indébito para compensação valores pagos a título de PIS com fundamento na Lei 10.637 de 2002, isto é, em norma que não teve sua constitucionalidade declarada pelo egresso sodalício, o que, em tese, tem consequências outras que excedem o quanto descrito nesse processo. Pelo exposto, admito por quanto tempestivo, conheci em parte recurso voluntário e na parte conhecida nego provimento. É como voto. Obrigado, Oswaldo. Só para dar uma olhadinha aqui, eu não tinha minha atenção, realmente. Tá, então você supera essa questão da inconstitucionalidade, a decisão da DRJ foi equivocada, né? Você tem essa compreensão, mas, na verdade, o contribuinte também está pedindo um crédito que não existe, né? Porque não teve essa suposta recolhimento com base em uma lei que foi declarada posteriormente inconstitucional. Ah, tá. Ok. Alguma divergência? Não? Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. O resultado do item 91, que é um paradigma, processo paradigma, irá se estender para os processos repetitivos que constituem-se nos itens 92 a 99 da pauta. Passo, então, ao item 100, escritório Ormínio Maia, de despachos,
Relator, conselheiro Leonardo Agassawara. Doutor Leonardo, com a palavra. Não está na pasta. Eles são da tarde, presidente. Tem um deles que vai ter sustentação oral, não vai? Não, é da manhã esse. É da manhã? Ah, então eu já vou colocar. Eu achei que fossem todos da tarde. Deixa eu colocar já. Eu vou colocar todos já até o fim. É o Itaú Bank que vai ter sustentação à tarde. Presidente, depois desse dá para fazer uma pausa? Vocês querem fazer a pausa agora, enquanto o Léo vai colocando na pasta? Já tá tudo lá. Beleza. Então bota para baixar aí, é o tempo que vamos abrindo, a gente dá 5 minutinhos. Beleza? Valeu.